Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Família em Rede, promovido pela área da família dos Conselhos Regionais Espíritas do Triângulo Mineiro, com apoio da União Espírita Mineira e do COFENG. Desde já agradecemos aos parceiros de transmissão, Web Rádio Fraternidade, Sintonia Maior Play, Rádio Web Portal da Luz e Coromandel Espírita, assim como a SAMES, de Uberlândia e de Uberaba, por estarem conosco nessa iniciativa. Tudo bem, Rosângela, minha companheira de programa? Como vai? Tudo bem, você? Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, graças a Deus. Como sempre, vamos iniciar com uma prece. Mantemos, então, os olhos fechados, meus irmãos, minhas irmãs, para entrar em sintonia nesse momento e em união de pensamento que traspassa toda a distância. Mentalizamos Jesus, nosso mestre querido, e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse programa de família, com o objetivo de disseminar os ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. Pedimos que o programa aconteça conforme já planejado pela espiritualidade. Pedimos inspiração para nosso convidado, nosso querido Carlos, companheiro, e que as ideias, os conhecimentos, os ensinamentos nos encontrem onde a gente estiver, em casa, no trabalho, de pensamento aberto, de coração, sempre voltado para esse pensamento, essa ação, esse sentimento maior de Jesus, da doutrina. Por essa oportunidade, então, Jesus, mestre querido, muito obrigado. Que assim seja. Então, boa noite a todos, os nossos amigos que estão aí nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, para os que vão estar conosco depois, Lúcio? Então, eu, Rosângela Cruz, e Lúcio Medrano, vamos hoje receber o nosso companheiro do 23º CRE, Carlos Gomes, e que nós vamos falar hoje sobre transição planetária, família e atendimento espiritual. Então, que Carlos seja bem-vindo. Olá, tudo bem com vocês? Olá para aqueles nossos irmãos e irmãs de doutrina que estão presentes, que nos dão a honra da sua presença. Uma satisfação estar aqui, possamos contribuir, com essa família, com essa área, que tem feito um trabalho tão bonito, toda semana divulgando o Espiritismo. Então, é uma honra para mim estar aqui. Carlos, muito obrigado pela sua presença e vamos aproveitar muito esse tempo que estamos juntos aqui. O assunto é um assunto muito importante, muito atual nesse movimento todo do planeta, a transição planetária, olha só, e a gente, no papel de evidenciar a importância da família e, no caso de hoje, do atendimento espiritual. Esse assunto, ele está sendo abordado ao longo do mês de abril, desse mês de abril. Então, começar com alguns comentários sobre essa transição. A gente cita, desde já, a lei do progresso, dentro das leis morais, da parte 3 do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos. E essa lei do progresso, ela determina que a humanidade avança sempre para o seu aprimoramento moral e de conhecimento, aquelas asas da evolução, a asa do amor e a asa do conhecimento. É baseado nessa lei que os ciclos evolutivos acontecem. Esses ciclos, desde o conhecimento da ciência, o universo conhecido, mais de 14 bilhões de anos, a Terra, mais de 4 bilhões de anos, e assim ciclos menores, É muito acontecimento, muita história. E diferentes mecanismos motivadores geram-se em esses ciclos evolutivos. Um deles, a reencarnação, essa reencarnação a nível individual, também os grandes ciclos da Terra enquanto orbe planetária, os ciclos econômicos, os ciclos das grandes civilizações. A gente lembra muito
o livro A Caminho da Luz, do nosso querido Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, do nosso querido André Luiz. Então, e também nesse ciclo nós temos alguns motivadores, guerras, às vezes catástrofes naturais, os terremotos, e tantos outros que a gente visualiza, né, desde um olhar da doutrina. Tudo isso buscando, então, atingir, cumprir essa lei do progresso, a lei da evolução. Nesse contexto todo, Carlos, como podemos entender, então, transição planetária, para começar nosso programa? Muito bem. Você começa justamente falando de uma parte que, para mim, é o coração do Livro dos Espíritos, que é a parte das leis morais, né, que precisamos nos debruçar para conhecer um pouco mais. E entre as 12 leis, nós temos essa aí, a lei do progresso. Mas será que entendemos o que é esse progresso, essa evolução? Né? Então, quando fala, né, de lei do progresso, está dizendo que tudo se modifica, tudo evolui, tudo se transforma, tudo se renova. Tudo está em movimento, nada está estagnado, desde o átomo, né, até as mais altas, né, esferas cósmicas, aí, os astros todos conhecidos e os não conhecidos. Então, nós que somos os seres pensantes da criação, precisamos perceber isso. Será que já estamos percebendo toda essa mudança atual, né, que Kardec tão bem, né, soube nos deixar? Então, falar em transição planetária é começar a perceber, né, todo esse processo pelo qual o mundo está passando para uma mudança, para um novo ciclo. Só que quando nós falamos em mudança, vem uma outra pergunta, né, para a nossa reflexão. Mas se o mundo está mudando, ele vai se transformar em quê? Né? Mudando para quê? Para onde estamos mudando? Aí nós vamos nesse outro livro, né, de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, né, onde Kardec nos coloca como título: Há muitas moradas na casa de meu Pai. Claro, né, que é uma frase de Jesus e que ele vai explicar junto, né, com os espíritos, que existem sim várias, né, categorias de mundos habitados, que é um dos postulados do Espiritismo, a pluralidade, né, dos mundos habitados, onde ele vai dizer, né, os espíritos vão dizer a ele, que existem mundos inferiores à Terra, semelhantes à Terra e mais ou menos superiores. Né? Agora, o que a gente entende, já pode entender como um mundo inferior. Né? Sempre que a gente lê as obras básicas, a gente tem que conversar com o livro. Ele dá uma informação, você pergunta para logo após ele ter uma resposta mais ampliada, né? Para entender um pouco melhor. Então, os próprios espíritos dizem que o mundo inferior é aquele que a existência material predomina. Né? As paixões são soberanas, a vida moral é deixada de lado. Será que algumas vezes, até na Terra mesmo, já estamos experimentando isso? Né? Então, à medida que a moral se desenvolve, a influência da matéria diminui. Então, o que é a evolução do espírito? É justamente esse desapego à matéria, né, para que moralmente, no nosso comportamento, a gente possa se melhorar. Como tem os mundos intermediários, que tem o bem e o mal ainda se misturando, cada hora é um que predomina, esse a gente conhece bastante. Né? Agora, didaticamente, o professor Allan Kardec, como é que ele classifica esses mundos? O primitivo, as primeiras encarnações do ser humano, né? Onde ele é mais instinto, ele é mais animalizado, que é somente atender a esses instintos. O segundo nível, que nós conhecemos muito bem, de expiação e de provas, o mal ainda predomina. Né? Importante essa orientação dos espíritos Allan Kardec. E os regeneradores, quando o espírito ainda tem algo a expiar,
mas já tem uma força maior para superar esse mal, para chegar no próximo mundo, que é o mundo dos felizes, onde aí sim o bem supera o mal, mas o mal ainda existe. Somente nos mundos celestes, que é a morada dos espíritos purificados, né, onde o bem reina sem mistura e onde Jesus está nos esperando, né? Que ele fala, né? Eu vou para esse mundo prepará-lo para você, mas eu estou me preparando para esse encontro. Então veja que às vezes a pessoa está querendo muito ir para o mundo de regeneração, mas ainda não é esse. A gente tem que chegar no celeste, né? Então estamos num processo, estamos numa mudança de ciclo, né? Como você coloca aí na sua pergunta. E se vai mudar, se nós vamos mudar de endereço, precisamos saber como é esse mundo, né? Que mundo é esse que eles estão nos levando, né? Ou nos oportunizando mudar? Aí, nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar Santo Agostinho, que vai nos explicar, né? Que ele é esse mundo de transição entre o mundo de expiações e provas e os felizes, mas lá ainda é uma extensão da Terra, ainda tem muita coisa parecida com a Terra. Agora, como é que eu faço para chegar lá? Primeira coisa que Santo Agostinho nos diz, primeiro pré-requisito, arrependimento das suas faltas. Será que já nos arrependemos das coisas que não deveríamos ter feito? Porque a gente sabe dos nossos equívocos. Às vezes a gente até fala, né, com a boca cheia, né? Eu ainda sou invejoso, ainda sou ciumento, né? Mas não se arrependeu. Enquanto a gente não se arrepender, a gente não vai mudar e não vai ganhar essa passagem para esse mundo, né? E o que tem lá que o Santo Agostinho já nos faz vislumbrar? O indivíduo, né, desse mundo ainda está sujeito às leis da matéria. Então, é um mundo material, ainda não é o céu, né, que estamos todos almejando. Então, vamos ter um corpo material, então vamos ter sensação, né, e na sensação vamos ter desejos, né, e nesses desejos a gente vai ser testado como provas ainda que precisamos passar. Mas não com essas paixões desorganizadas e viciosas que ainda temos muito nesse planeta, né? Com menos orgulho, menos inveja, o amor, né, já vai ser mais falado, né, desejado, né? E com isso uma certa equidade, o equilíbrio, né, nas relações sociais, coisa que todos nós também almejamos, e vai se pensar mais em Deus e querer agora, de regeneração, ir para esse feliz. Então, a preparação lá é para avançar um pouco mais, mas sem esquecer que nós vamos ser ainda carnais, né, com sensações, e podemos, sofrendo as provas, poder falir, né? E isso aí faz parte, né, do nosso crescimento, porque vão ser provas, né? Agora, se falir, vai acontecer o quê? Né? Ao invés dele ficar nesse mundo, volta para o mundo de provas e expiações, não como um castigo, né? Mas como uma adaptação. Então, não tem que ter, né, esse apavoramento que às vezes as pessoas falam, nossa, isso eu não consegui ir para lá. A gente vai ficar numa coisa que a gente já conhece, né? Igual, por exemplo, você mesmo, Lúcio, que veio do Peru para o Brasil. Se você não se adaptasse aqui, você ia voltar para onde? Né? Para um país que você já, né, tem amigos, já conhece como funciona, e tudo bem. Né? Então, é mais ou menos isso. Nós vamos, né, para esse outro planeta, se não conseguir adaptar, a gente volta para onde conhece. Só que não vai ser para a Terra, que a Terra já vai ser esse planeta. Mais um igual a esse que nós já conhecemos. Né? Então, nós vamos lembrar também desse outro livro, que é onde tudo começou, né? do Manuel Filomeno de Miranda, que foi psicografado por Divaldo Franco, que ele sai em 2010, onde começa todo esse estudo, né? Toda essa discussão em cima do tema. E ele diz aqui, logo na introdução, que o homem está sendo convidado à mudança de comportamento.
Não é uma imposição, né? É como no banquete lá da túnica nupcial. Você é convidado ao banquete, né? Ao festim de núpcias. Então, nós somos convidados a mudar o comportamento para melhor, melhorando, né, os nossos hábitos, deixando alguns vícios, né, alguns comportamentos rotineiros que sabemos que não deveria mais ter, e, com isso, alterando esses hábitos, querendo definitivamente a justiça, o dever, a ordem e o amor verdadeiro, que precisamos conhecer e, mais do que isso, sentir. Então, esse século XXI, onde nós nos encontramos, é o século da espiritualização, né? Então, nós temos mais ou menos aí 100 anos para despertar. Lá no final, a gente ganha a passagem, ou não, para o mundo de regeneração. Querem completar? É muito importante, né, todas as colocações que você fez, e o mais importante ainda é que nós já temos, né, essas informações através da doutrina. Então, aí aumenta a nossa responsabilidade, né? Trabalho que nós devemos estar realizando. E também nós temos as informações, né, de Chico, juntamente com o Emmanuel, que era o seu benfeitor, falando sobre a questão do ano de 2057. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem que o planeta, né, Terra vai ser regenerado. Só que nós sabemos que é um período que nós vamos estar entrando de regeneração. E, então, o Kardec, né, tem lá as 3 perspectivas que ele colocou para nós, que filosofia, ciência, filosofia e religião, né, devem caminhar juntas, mas que ainda, né, não está acontecendo essa caminhada. A partir desse momento, que seria uma data para começar esse período de regeneração mais acentuado, ciência, né, e filosofia, que emanam sabedoria, e religião vão caminhar juntos? O que o senhor pode nos falar sobre isso? Eu fico muito preocupado quando se começa a falar de datas, né? A gente sabe, como você falou aí, não é um ano específico, né? Mas é um período, é um tempo. Tem aquela frase, né? Os tempos são chegados, né? Mas que tempo é esse? Pode ser 1000 anos, né? Como eu lembro sempre do Moisés falando, o Messias está chegando, e demorou quase 2000 anos. Então, que tempo é esse que eles estão falando? Então, essa questão de marcar uma data, né, e começar a reproduzir, vai chegar aquela mesma celeuma da data limite, né, 2019, e aconteceu uma mudança, e não acontece. Não é assim, né? Mas nós temos que pensar que até 2057 nós temos aí uns 44 anos que muita coisa vai acontecer, né? Se a gente olhar hoje, olha o que está acontecendo com a tecnologia, né? Com esse progresso intelectual, a inteligência artificial, a tecnologia acelerada, que às vezes a gente nem consegue, né, manejar os instrumentos, já está vindo outro e outro, né? Agora, como eu falei, esse século é o século da espiritualização, né? Temos que nos voltar para o humano. E eu penso que nós vamos ficar tão saturados de máquinas que nós vamos ficar saudosos dessa presença humana, como aconteceu na pandemia da Covid, né? O não sair de casa fez a gente sentir saudade da presença do outro, que mesmo aqui pela internet não é a mesma coisa, do toque, da presença, da energia, né? Do fluido que trocamos uns com os outros, né? Tanto assim que, se a gente observar, né, as disciplinas que estão em alta hoje, a filosofia e a psicologia, né? São 2, né, disciplinas e ciências que vão trabalhar, né, a ciência da psicologia e a filosofia como um todo, com o humano, né? O humano que continua querendo saber, né, quem sou eu, né? Qual é o sentido da vida para que eu não tenha vontade de suicidar, né? E o espírito, né, como foi falado aí por vocês, ele tem, né, toda essa característica filosófica, científica e religiosa, né, abordando todo tipo de conhecimento, ele tem muito a nos oferecer, né? Então, se a gente observar o que está à nossa volta, podemos fazer uma previsão de futuro, como, por exemplo, em 2019,
o astrofísico Marcelo Gleiser ganhou o prêmio Templeton, né, que é o prêmio que é chamado de Oscar da espiritualidade, onde eles presenteiam, né, aquele que contribui, né, com alguma comprovação da dimensão espiritual da vida. Isso, para mim, já é um avanço, né? Algo já está acontecendo. Um prêmio que é dado desde 1972. Aí eu pensei, se fosse a época do Charles Richer, né, do William Crookes, eles teriam, né, merecido esse prêmio. Né? Então, para mim, pensando sobre essa regeneração, não começaria em 2057. Para mim, já começou quando Jesus, ao responder a Pilatos, diz o quê? Meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz isso, ele não quer somente responder ao imperador, né? Ele quer dar uma informação, porque esses grandes espíritos que vêm à Terra, eles vêm nos dar informações em cada frase, em cada gesto, e Jesus o maior deles. Então, nesse momento, é para pensar. Então, não é deste mundo, é porque existe outro. Né? E ele até diz que está indo para lá preparar. Né? Então, se existe um outro mundo, eu preciso me preparar para ir para lá. E qual é o caminho? O próprio Jesus. Né? E aí nós vamos ver, 18 séculos depois, quando vem, né, através de Kardec, das suas orientações, o Espírito Verdade dizer: espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo ensinamento. E aí está toda a informação também do Espírito Verdade. Vamos estudar para conhecer, e está aí o Espiritismo, né, com esse manancial aí de conhecimento. E vamos nos unir cada vez mais para nos amarmos, né, que é o que ele está nos propondo. Mas eu acredito, sim, que com essa evolução tecnológica que nós temos aí, é para chegarmos ao espiritual. Né? Olha nós aqui agora, cada um numa cidade, mas ao mesmo tempo juntos. Como que, né, uns 10 anos atrás, nós pensaríamos que isso seria possível? Agora eu penso que daqui a um tempo, isso vai acontecer numa reunião mediúnica, né? Que junto a nós aqui estarão os espíritos, de alguma forma, entrando e se comunicando, e a gente vendo e conversando. Será possível isso? Com certeza. Né? Acredita que para chegar no espiritual, e aí sim, a ciência vai se render à espiritualidade, e aí vai ter que ser repensada a filosofia moderna e as próprias religiões atuais, que estão se tornando materialistas também, infelizmente. Então, vamos ter fé, esperança e a certeza que o Espiritismo nos, né, oportuniza aí, que vai haver essa mudança, sim. O quando é com Deus e com a nossa contribuição, se assim o quisermos. Carlos, suas palavras muito iluminadas, e de fato é no tempo de Deus, o tempo de Deus é diferente que o nosso, mas sim, vamos chegar lá, com certeza. E é interessante na sua fala, eu queria destacar a questão, nós temos um livro de Gardner, As Inteligências Múltiplas de Gardner. Ele chega no final ao que ele acredita ser um novo tipo de inteligência, que é a inteligência emocional, né? Depois passando para a inteligência mais intelectual, artística e assim outras. E a gente que está no meio espírita, que nós temos certeza daqueles princípios do espiritismo, da imortalidade da alma, e a gente sabe como que a doutrina traz uma visão maior, a gente pode, às vezes, comentar em cima de um tipo de inteligência chamado de inteligência espiritual. Sim. Que passa, né, passa essa fronteira do emocional e vai para o espiritual, que é o verdadeiro, né? É a base, na verdade. Então, estamos realmente chegando a esse tipo de contexto onde o espiritual está entrando no cotidiano do dia a dia. Agora, é difícil mesmo quando a gente fala de ciência materialista, determinista, positivista, e depois quer trazer o espiritismo ou o espiritualismo para essa ciência. Por exemplo, nós não temos instrumentos ainda testados
para conseguir mensurar, para conseguir acompanhar, pesquisar cientificamente os elementos espirituais, não é? E aí, um cientista tradicional, ele pesquisa com as ferramentas que ele tem, mas as ferramentas que ele tem só conseguem chegar ao que a gente chama de princípio material, matéria e energia. A própria ferramenta não consegue mensurar o princípio inteligente, porque não foi criada para isso, né? Então, o Espiritismo ele chega para conseguir abrir esse horizonte para todos os tipos da ciência, né? As exatas, as humanas, a medicina. Então, e essa evolução a gente está caminhando, né? Aquele passo um pouco mais lento, mas já ganhando ritmo, né? Já abertamente, né? Imagino uma cena numa universidade explicando-se o princípio inteligente, princípio material e a composição do perispírito. Olha, tudo isso vai ser muito bom, né? Muito bom. Assim como você falou, às vezes, uma reunião, uma palestra, onde um espírito, assim como a gente lê, né, no nosso lar, nas obras espíritas, o espírito desce e todo mundo fica, assim, feliz, mas todo mundo sente que realmente existe e tem um compartilhamento lindo entre as esferas, entre as dimensões, de uma forma natural, espontânea, né? E a gente vai chegar lá, né? Com a ajuda de nós mesmos, de Deus, a gente vai chegar lá. E nem precisa ser no Brasil, né? Tem um mundo inteiro aí para pesquisar. Alguém vai chegar. E a gente também vê o Brasil, né, pelo livro do Humberto de Campos, nesse papel importante, surgiu nesses dias numa discussão espírita em cima do turismo espiritual que o Brasil em algum momento pode oferecer para conseguir contagiar esse pensamento no mundo, né? As pessoas vão querer vir para o Brasil, conhecer centro espírita, conhecer médiums, e passar pelas casas, pelos lugares. Como vinha conhecer Chico Xavier. Pois é, então... acho que Pietro Baldi vem aqui conhecê-lo. Isso. Né? E Então, tantos pesquisadores. A gente também comenta que a visão do Kardec, inicialmente, ele foi uma visão de cientista, né? Ele seguiu o método científico para conseguir pesquisar essas manifestações, que reforça muito bem Leon Denis. Leon Denis aborda muito bem essa questão, e ele fala da ciência espiritualista, a nova ciência, a ciência espiritualista. Olha só. Então, estamos avançando nesse ponto, graças a Deus, e essa transição, né, que nos desperta as consciências. Nesse sentido, Carlos, pensamos agora um pouco nesse nosso dia a dia, né? A gente, pela literatura espírita, sabemos que após a humanidade, a família é a organização mais importante e o mecanismo essencial para o progresso. É nela que a gente consegue efetivar essa reparação, essa luta, né? Se possível, na boa luta, que nem Paulo fala, no bom combate, né? Mas ser dentro da família, laboratório de almas, escola, onde encontramos nossas principais necessidades de reparação, né? E nela, então, que de fato essa transição aconteceria, no nível mais operacional, porque a gente faz transição, olha, o planeta e às vezes o Covid e os grandes ciclos, mas onde que eu vejo isso? Qual que é o meu papel? Como que eu posso, de fato, contribuir com essa transição, se faz parte, né? E na família, Carlos, é a parte mais prática que a gente consegue ver? Fala para nós, por favor. Família, né? Precisamos discutir mais, né, sobre família, pensar o que é família. Esses dias eu estava pensando, né? A nossa família é a humanidade. Uma humanidade que não está só na Terra. Então, nós temos aqui os irmãos, né, que estão na Terra conosco, e as irmãs, e dos outros mundos, também são seres humanos. Lá estão nossos primos, né, que já são de outras casas. Mas aí eu fiquei pensando, nós precisamos amar esses 8 bilhões de seres humanos, nossos irmãos e irmãs encarnados, mais 3 ou 4 vezes dos desencarnados que compõem o planeta Terra, uma só família, que é a humanidade. E aí eu fiquei pensando, né, a inteligência suprema, o que fez para nos auxiliar, já que é um passo de cada vez, e Jesus consegue.
Se nós estamos caminhando para estar num nível próximo a Jesus, e ele ama 8 bilhões ou mais, né, do planeta, nós também vamos conseguir. Mas como é que começa, como toda caminhada? Num primeiro passo. Então, criou-se, né, a família, onde 4 ou 5 pessoas vão conviver ali diariamente, unidas, né, pela consanguinidade, pelo fator genético, e nessa vivência cotidiana, nós vamos desenvolvendo a questão emocional, nos despertando para o amor. Né? A gente que tem filhos sabe o quanto que o filho estimula o amor em nós. Independente do comportamento dele, a gente continua amando. Então, já estabeleceu esse laço. Né? E as pessoas mais próximas, isso vai crescendo. Né? Muitas vezes, esse grupo que acompanhamos no Centro Espírita, que convivemos também vários anos, é a nossa família espírita, que vamos formando, num grupo de trabalho, os vizinhos. Né? Então, onde o homem vai se reunindo e convivendo mais vezes, naturalmente esses laços vão sendo criados. Né? Então, é assim que funciona. Então, quando falamos em transição planetária, o planeta só vai se modificar se os habitantes do planeta assim o quiserem. E eu, que estou nesse planeta, preciso começar a mudança no meu mundo interior. E me perguntar, eu sou capaz de me regenerar? Eu quero mudar? Quebrar paradigmas que às vezes vêm de outras existências? Né? A minha forma de olhar e sentir o mundo. E onde começa o treinamento? Em casa, mudando hábitos, quebrando rotinas, que Joana de Ângeles fala, né, no Homem Integral, rotinas milenares que a gente traz, continua com o mesmo comportamento e quer a mudança. Se eu não mudar o comportamento, a rotina, a forma de pensar, de falar, de olhar o mundo, não vai mudar nada. Então, se eu quero um mundo de paz, que a paz comece em casa, que é um micromundo, né, onde eu tenho pessoas com características diferentes, né, funções diferentes no trabalho, pensamentos diferentes, mas o que nos une é esse amor maior. Né? E o que eu posso, como instrumento auxiliar nisso? Evangelho no lar. Né, que a gente fala, né, para o espírita, tem, né, a área de atendimento espiritual, tem essa parte que eles desenvolvem, só que não seria uma vez só por semana, todos os dias. Reúne a família, ou um da família, ou sozinho, abre o evangelho, deixa Jesus entrar, que a gente começa ali esse mundo de regeneração, onde Jesus estará mais presente no nosso pensamento, no nosso olhar, na nossa fala, na nossa ação. Né? Então, eu concordo sim, que começa em casa e com os instrumentos que o Espiritismo já nos oportunizou e a prática do espírita, né, do cristão, que começa em casa e se expande por todos os lugares. Isso, então, a importância, né, que nós temos que dar ao lar, que é o ponto de encontro, e reencontro, nós sabemos dos espíritos, né, temos ligações passadas, estamos aí nessa trajetória, né, de chegarmos um dia na condição de perfeitos, e estamos recebendo essa oportunidade agora. Então, com os conhecimentos que nós já temos, né, então nós temos que, eu falo assim, é um esforço. A gente tem que esforçar diariamente, ter boa vontade, ter coragem e esforço, né, sobre nós mesmos para a gente estar realizando esse trabalho. Mudar daquela ideia, porque a gente sempre queria mudar o outro, né? Não, a mudança é eu. Eu tenho que me mudar intimamente, eu fazer meu trabalho onde eu me encontro. Qual que é a minha responsabilidade dentro do lar? O exemplo, né, que eu devo dar para esses espíritos que estão ali junto, né, comigo, tem uma responsabilidade muito grande, principalmente a não ser só, por exemplo, só eu sou espírito no meu lar. A responsabilidade com ela num momento como esse de transição. Né? Então, que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Não é por acaso. Então, é o lar, né? O trabalho também, igual foi falado, né? Aquelas criaturas que nós somos ali junto, não é por acaso. Lá na Casa Espírita, o nosso grupo, né? Como que nós temos ali nos comportado uns com os outros. Né? Nós temos feito a nossa parte, nós temos nos esforçado, buscado conhecimento e colocando em prática a mudança, eu, né? É daqui para lá, nós temos que mudar de dentro para fora. De dentro para fora.
essa transformação, né? Então, a gente tem que buscar, né? E a gente vê, você falou a questão do evangelho, a importância que está realizando, né? Não só um dia, todos os dias, eu comecei a fazer, todos os dias eu faço, mas eu preciso estudar, né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade no estudo, então eu comecei a fazer o curso todo dia, de manhã e à noite, eu preciso criar essa rotina de estudo. Sim, né? muito bem. Então, aí a gente olha levando, porque o que a gente tem? Nós temos visto, às vezes, muitos lares que não têm uma religião, não tem conhecimento da doutrina espírita, no nosso caso. Então, são lares muito desestruturados, né? Com dificuldades. Nós temos os filhos com depressão, né? Tantos desequilíbrios que nós temos visto aí, né? Companheiros, às vezes, que buscam separações. Então, as aflições são muitas. Então, tendo o evangelho, fica mais fácil. Né? Então, às vezes, as pessoas buscam o que a gente fala assim, fugir das aflições. Né? Nós estamos, às vezes, passando, nesse momento, as famílias, em geral, como todo, nós estamos passando por um momento de provas difíceis, né? De apuração de valores. Então, nós estamos passando dificuldades em todos os setores, seja no econômico, seja no conjugal, no parental, está tendo muitas dificuldades e desequilíbrios. Então, como que nós vamos interpretar essas passagens, esses sinais nesses tempos de transição planetária que a gente tanto ouviu? Pois é, temos que lembrar aí, falando do Evangelho, que o Evangelho é um roteiro de vida, não é? E ali está a vida do exemplo para todos nós, que o espírita segue Jesus estudando Kardec, não o contrário. Então, como é que nós vamos falar de Jesus se não conhecemos a sua vida que está no Evangelho? Então, precisamos ler, estudar, meditar, como dizia Alcione, né? No livro Renúncia, né? Meditar, estudar, assimilar e, principalmente, praticar. Né? Então, tirou o evangelho de dentro de casa, tirou Jesus. Sem Jesus, não tem a base. Lá no centro que eu trabalho, eu participo do atendimento fraterno, né? Que é a terapia do desabafo, né? Para a pessoa poder conversar. Então, ela vai contar o problema, tal, que ela está passando. No final, eu faço a seguinte pergunta para ela: como é que está a sua questão espiritual? A pessoa leva um susto, né? Ela não esperava essa pergunta. E aí ela fala, eu não sei, aí eu pergunto, você tem alguma religião? Não. Ou então ela fala, tenho, mas não sou praticante. Aí eu falo, o que é não ser praticante? Não vou à igreja, né? E seus filhos também não vão? Falei, mas você faz oração em casa? Não, também. Então, veja, isso não é um caso, são vários casos que a gente vê aonde que está a origem de toda a confusão da vida dela. Né? Tirou Jesus de dentro de casa, tirou o evangelho, não tem uma religião para lembrar que Jesus existiu, que continua vivo entre nós, e o que ele falou não foi para aquela época, é sempre atemporal. Não é? Então, o que esperar, né, nos tempos de hoje, né, que a Rosângela nos coloca, da família em que ela tem como valor somente a conquista de bens materiais, dinheiro, posse, títulos acadêmicos, tudo que é da matéria, se dar bem socialmente, economicamente, até onde vai essa família? Até onde ela se sustenta? Que é o que nós estamos vendo aí, uma onda de suicídio, né, que nós temos, né, por causa não tem sentido a vida se for só pela matéria. Né? Então, ainda nesse livro de Manuel Filomeno de Miranda, ele vai falar sobre isso, né? Que o homem está atado à sua natureza material, está agarrado, amarrado na natureza material, como um imã, né? Que não consegue se desvencilhar, e ele ainda fala em detrimento da sua natureza espiritual, que é a sua realidade. Então, o que Filomeno com Divaldo nos trazem? Que a vida verdadeira a vida real, é a espiritual, somos espíritos, né? E precisamos viver pensando nisso e agindo dessa forma, porque o mundo material é ilusório, é irreal, é temporário, a gente sabe disso. Daqui a pouco vamos ter que deixá-lo, né? Para alcançar as mais altas paragens. Aí vamos nos lembrar aí do mito da caverna de Platão,
né? Tem aqueles que querem viver só nas sombras, achando que aquilo é vida, e a luz lá atrás chamando, venham para a luz. Não, isso aqui que é a vida. Estamos vivendo isso hoje. Ou então na Matrix, né, daquele filme. Então, o próprio Filomeno vai dizer, né, dessas catástrofes, de tudo que estamos vendo aí nos noticiários, que o mundo está sendo sacudido para ver se acorda, né, para acelerar esse despertamento. Nós estamos dormindo. Né? Aí vem as grandes tragédias, que também tem um ponto positivo que ele apresenta ali. Ela desperta o sentimento de solidariedade. Né? A gente vê quando tem enchente, né? Quando tem soterramento, as pessoas se mobilizam, mandam água, mandam alimento, mandam roupa. Né? Isso aí é despertar a solidariedade, porque sente a dor e a dificuldade do outro. Né? Já é alguma coisa. Né? Nos convida a reflexão também da transitoriedade da vida, que pode vir aí uma enchente e levar tudo que a gente acha que tem, né? Inclusive a nossa casa pode vir abaixo. Então, o que é importante? O que é valor, de fato? É o espiritual, né? Que eu conquisto, uma vez conquistado, ninguém me tira. Aí vamos lembrar de Jesus, né? Como amealhar tesouros, que é onde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corroem, né, do que aqueles que a gente fica acumulando, até mesmo nos celeiros, para poder alimentar mais tarde, e ainda à noite desencarnamos e deixamos isso tudo. Então, ele vai dizer que a dor e a loucura tomam conta da Terra como uma pandemia. Então, a pandemia que veio depois da pandemia é esse transtorno emocional, desequilíbrio emocional que está lotando aí a área da saúde mental, né, no SUS, nos postos, nos hospitais, né, os psicólogos aí trabalhando bastante, que as pessoas se desequilibraram. Né? Então, o próprio texto fala, né, de transtorno mental aumentando, depressão, drogadição, né? Sexo desvairado, violência, esses crimes estarrecedores que todo dia estão aí nos noticiários, o desrespeito às leis, né, e à ética, né, a desconsideração pelos direitos humanos, pela natureza. Então, um grande desequilíbrio está tomando conta das famílias. E aonde que a gente se segura? No Evangelho. E o que as pessoas não querem ir? Nem voltar para o centro espírita, muitos não querem voltar. Então, o que está acontecendo? A gente está se deixando levar pela matéria e vamos sucumbir de novo pelos mesmos motivos, pelas mesmas causas, de escolher a matéria, de escolher Barrabás, ao invés de escolher Jesus. Carlos, profunda a fala em cima da realidade que talvez alguns possam comentar: o mundo está pior, que tem muito mais casos desse tipo, criminalidade, mas, na verdade, como você falou, estão nos chamando a atenção para acordar, né? Acorda, né? Quando a pessoa, o indivíduo, uma família, entenda que esse sofrimento é uma oportunidade, uma oportunidade de reparação de uma falta que ele mesmo ocasionou para ele, né? Que ele mesmo criou, e conseguir enfrentar com resignação, com coragem, como falou a Rosângela, não volta mais, mas se não conseguir desse jeito, se reclama, se simplesmente não aprende, volta muitas vezes, e essas muitas vezes são inúmeras reencarnações, né? E em cima, a gente conhece a obra Exilados de Capela, em cima pode ser levado para outras oportunidades muito mais penosas, mas sempre oportunidade de reparação, de melhora espiritual, sempre, né? Que é o que Deus quer para nós, que é o melhor. Agora, a gente, quando vê todos esses problemas, né, a gente sente uma pressão, uma responsabilidade. Olha, então eu preciso refletir, eu preciso me questionar, e minha filha que está passando por esse problema, e meu marido, minha companheira que não consegue acordar, parece que tem uma aflição, que a gente sente uma ansiedade, e a pergunta é, nesse movimento todo, será que estamos sós? Será que ninguém realmente nos ajuda? Essa luta, ela é individual, Carlos? O próprio Filomeno de Miranda, né, já nos disse até em outros livros que
houve uma abertura para aqueles espíritos, né, que há muito tempo não reencarnavam, viessem para essa nova oportunidade de reajustamento, de regeneração, de melhoramento, mas que continuam com o mesmo comportamento. Por isso que esse terror aí que a gente vê em algumas situações, não é todo mundo, não é no mundo inteiro, né? Mas tem alguns que estão aí, como se diz, tocando terror, né? Em muitas famílias, inclusive, né? Desestruturando toda uma família. Mas o Espírito vai nos mostrar o quê? Como você falou, como ninguém está sozinho, tem toda uma pleiade, palavras aqui de Filomeno, de espíritos que vêm auxiliar, porque aqueles que já entenderam o valor do trabalho no bem não fazem outra coisa. Então, eles estão vindo, tanto espiritualmente quanto encarnando, né, entre nós, para auxiliar nesse momento, né? Então, eles se encontram tanto nos dando exemplos do bem, quanto socorrendo esses que estão desencarnando nessas tragédias que a gente vê, né, levando para um lugar de orientação. Muitos que estão sofrendo processos de obsessão, eles estão ali ao lado, lendo também os livros de Filomeno de Miranda. Nós temos um grupo em nossa casa que nós estudamos os livros de Filomeno, e a gente vê todo o trabalho da espiritualidade, que é belíssimo. O próprio Bezerra de Menezes vem socorrer todos que pedem para ele, e como ele, tantos outros. E não podemos esquecer, Jesus está sempre presente, mesmo que não esteja sendo chamado. Jesus é o governador do planeta, Deus está no comando, e só vai acontecer o que está já planejado e sempre sob a sua égide, a sua proteção, e com um objetivo maior que a gente ainda não tem condições de entender. Mas não vamos perder a fé que não estamos desamparados. Nós sabemos que tudo está dentro do planejado, né? Sim. Já não tem, até do mal se tira o bem. As pessoas falam assim, o mundo está perdido, né? Não tem jeito, esses tempos são chegados, às vezes a gente ouve as pessoas que não têm conhecimento da doutrina, falam assim, achando que, chegam até a achar que o mundo vai acabar, né? E ficam com essa dificuldade. Não existe fim? Não existe. Nós sabemos pelas informações. Então, a importância, né, de sempre estarmos firmes, com boa vontade, porque nós não estamos sozinhos, né? Se nós temos boa vontade, foi dito, coragem, né, disposição para trabalhar, nós vamos estar sempre aí tendo o auxílio necessário. Né? O Cristo está conosco, os benfeitores amigos, né, os espíritos que precisam e também de nós, nós sabemos que somos intermediários para estar realizando, né, trabalho aqui na Terra, nós vamos estar recebendo todo o auxílio. Então, desde que nós tenhamos essa boa vontade, essa consciência, né, do trabalho que nos cabe realizar onde nós nos encontrarmos, nós vamos estar sempre recebendo, né, todo o auxílio necessário. Né? E a gente analisando por essa questão da transição, como que as casas espíritas, né, qual que é o papel nesse processo, né, da casa espírita, nesse processo de transição planetária? Como que os tarefeiros ali de uma casa espírita devem agir para bem cumprir, né, com suas tarefas, com o dever ali que cabe realizar, né, perante esse momento com as informações que nós já temos aí? Então, nós temos toda uma literatura espírita aí, né, já foi citado No Mundo Maior, Pensamento e Vida, né, Evolução em Dois Mundos, onde se fala muito sobre o pensamento, a força do pensamento, a importância do bom pensamento. Então, começamos assim, renovando a nossa fé, né, sentindo mais do que acreditando, nos entregando, né, a história é essa no momento, contribuindo com bons pensamentos, criando grupos de vibração, oração constante, frequência ao centro espírita. Né? Depois da pandemia, houve uma queda, né, de trabalhadores em nível mundial, né? As pessoas não querem voltar, e lá no centro, né, nós recebemos tanto, recebemos os fluidos dos espíritos que estão lá, que nos amam e nos auxiliam tanto, e também vamos lá para trabalhar, doar fluido, né, contribuir com a casa, com bons pensamentos, acolher aquele que está chegando, né, principalmente, como eu falei, nessa pós-pandemia, todo esse desequilíbrio. Né? Nós formamos aqui
no sul de Minas, o CRESUL, que são os 6 CREs, né, das cidades aqui, né, do sul de Minas, formamos um grupo para realizarmos trabalhos em conjunto. E agora, dia 30 de abril, nós vamos promover um seminário que o título é Valorização da Vida e o subtítulo Instrumentos que a Casa Espírita oferece para salvar vidas, né, para contribuir com essa onda, né, de valorização da vida pelo número de suicídio que nós temos. Por que esse subtítulo? Porque nós nos esquecemos que nós temos todo um tesouro nas nossas mãos para a gente distribuir. Você falou aí na Casa Espírita, né? E estamos deixando de agir. Primeiro, né, a pessoa chega desesperada, a primeira coisa que ela encontra, a recepção. Alguém na recepção, com um sorriso, com os braços abertos, cumprimenta, pergunta o nome, dá um abraço. Aquele que está com ideação suicida já muda o semblante, né, já muda os pensamentos, abre um campo vibratório para a espiritualidade agir. Né? Aí esse recepcionista vai encaminhar para um atendimento fraterno, onde ele vai poder ele contar a sua história, mais um atendimento, mais um, né, um acolhimento que ele vai ter. Né? Então, as pessoas hoje falam muito, mas escutam pouco. Né? Então, alguém que escute com coração, com ética, com sigilo, né, se colocar ali para o outro, está salvando uma vida. Né? Aí depois encaminha para o salão, tem uma palestra ali sobre o Evangelho, mas dizendo o quê? Relacionando as palavras de Jesus com a atualidade, com as coisas do dia a dia, de forma racional, sem querer fazer proselitismo, mas dando autonomia para a pessoa caminhar, porque o Espiritismo é uma religião da autonomia. Né? Para o Espiritismo não é Jesus que salva, é a gente que se salva seguindo Jesus, mas fazendo a nossa parte, a nossa caminhada. E o Espiritismo proporciona isso para as pessoas. Terminou a palestra, vai receber o passe, a questão física ali para equilibrar o espiritual, né? A vibração da pessoa emocionalmente, fisicamente, né? E tem todo um conteúdo espírita para oferecendo uma nova filosofia de vida. Aí ele continua frequentando a casa, tem trabalhos no bem que ele vai fazer ali em grupo, vai formar uma amizade, uma família ali que não deixa mais ele se sentir invisível, né? A desmitificação da morte que o Espiritismo faz. Né? Então, a gente sabe, né? Muita gente fala, o Espiritismo é a minha segunda casa. De repente é a primeira, que ele se sente melhor ali com a família, com o ambiente, do que às vezes na sua própria casa. Então, nessa época de mudança, de desequilíbrio, de transição, precisamos nos segurar no espiritual, acolher os que vão chegar, sem nos perdermos, sem nos contagiarmos com pensamentos pessimistas de fim de mundo, né? Como a Rosália falou há pouco, porque não existe fim, nada se perde, nada acaba, tudo se transforma, uma transformação para melhor. Precisamos, e nós, espíritos, temos que ter essa certeza que é assim, e fazemos a nossa parte, chamando os outros a acreditarem também. Acho que é por aí. Carlos, o assunto é tão amplo, nós poderíamos ficar muito tempo aqui. A noite toda. A noite toda. É um assunto muito bom, né, de conversar, porque a informação é muito nova. Nós estamos no finalzinho já do programa. Eu vou fazer minhas considerações finais, depois convidar a Rosângela e, por último, você, Carlos, já para fazer nosso encerramento. Eu queria trazer, aqui nós temos, você comentou do Manuel Filomeno de Miranda, tem um livro publicado em tempos de pandemia, No Rumo ao Mundo de Regeneração, traz muita informação sobre essa transição planetária, menciona realmente aquele grupo de espíritos inúmeros. É o quarto depois desses 3 aqui, né? Pois é. Esses espíritos dedicados para nos ajudar nessa transição, menciona Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos. Então, para quem quiser se aprofundar enquanto tarefeiro espírita sobre o assunto, é um livro muito bom. Depois nós temos uma publicação recente do nosso companheiro Haroldo Dutra, Apocalipse, Mitos e Verdades, também traz uma visão maior desses ciclos do planeta, é muito interessante. Um bem didático também, Transição Fácil, de Luiz Rivas, meu compatriota peruano, também nos ajuda a entender.
essa transição toda. E a gente falava assim, será que estamos sós? Lembrei de um livro, Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. André Luiz estava no plano espiritual, com um grupo de tarefeiros, receberam um espírito muito elevado, Asclépio, né? Das estrelas mais altas do planeta Terra. E aí tinha uma tarefeira, falava assim, como que a gente faz nesses momentos difíceis, nessas tarefas desafiadoras, pedindo um pouco de umas palavras de consolo, de conforto. O Asclépio afirma, vocês tenham certeza que Jesus está com vocês o tempo todo. Então, não pode ficar com medo, não pode se sentir que está só. Jesus está conosco o tempo todo, e é assim que nós caminhamos, né, meus irmãos, minhas irmãs. E uma experiência no centro que eu frequento, Fé, Esperança e Caridade, em Tuiutaba, numa psicofonia de uma companheira, nós tivemos o pronunciamento do que eles se chamam seres de luz. Seres de luz, olha só, eles comentaram da seguinte forma, não somos homens, não somos mulheres, somos seres de luz. Estamos aqui para ajudar vocês nessa transição. Depois, pesquisando um pouco mais, a gente entendeu que quando o espírito ele se eleva acima de qualquer manifestação física, ele de fato não se entende mais como homem nem como mulher, e sim como um ser de luz, né? Então, amor. Só para a gente evidenciar que de fato nós temos muita ajuda mesmo, né? E isso é muito lindo. Então, estamos juntos nessa transição e vamos avançar. Tá? Obrigado, Rosângela. É isso aí. Então, a gente aproveitar as oportunidades, né? Buscar o conhecimento, aprofundar cada dia mais, né? Principalmente aí, e colocar em prática, né? Principalmente está dando exemplo para as criaturas que estão à nossa volta que não têm o mesmo conhecimento, né? Às vezes, essa questão de transição, e falando sobre a pandemia, tem pessoas ainda que a gente convive que estão muito assustadas. Aí a gente nós temos que estar esclarecendo essas pessoas, falando sobre os processos, que quando chegou, para muitos era o fim do mundo. Vai acabar, não vir uma solução. Né? Então, que nós, onde nós estivermos, buscar sempre, né, as informações, buscando as obras que nós temos aí, e principalmente orientando, né, levando as informações para essas criaturas que estão junto conosco, dando o exemplo, trabalhando também, né, todas as formas, os recursos que nós estivemos aí auxiliando, né, tendo boa vontade, nossa coragem e esforço. E ter uma decisão firme também, porque às vezes a gente fala, não, eu preciso mudar, vamos nos esforçar, vamos estudar, vamos trabalhar, né, mas tem que ter uma decisão firme, né. Eu falo assim, às vezes nós nos defendemos muitas vezes dos males ou das outras pessoas, mas a maior dificuldade que nós temos nesse período agora somos nós mesmos, né? É superar as nossas dificuldades para termos a disciplina de estarmos aí estudando e buscando a melhoria cada dia, né? Carlos. Só complementando a fala do Lúcio, nesse livro aqui, Perturbações Espirituais, Filomeno diz que a falange de Francisco de Assis está reencarnando para auxiliar nessa transição. Quer mais alguma coisa? E depois virá o próprio Francisco, né? Então, estamos bem amparados. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, espero ter contribuído aí com a nossa reflexão, que não pare aqui, né? Que as pessoas comecem a pensar, ler as obras espíritas, frequentar o centro espírita, discutir sobre família, sobre vida, sobre morte, né? Para a gente ter força. Como Kardec diz, é o esforço do espírita que o torna espírita, né? Em domar as suas más paixões. Né? E lembrar sempre, só existe um caminho, só existe uma vida e uma verdade, Jesus. Se afastar disso é se perder. Então, continuemos querendo Jesus, ouvindo Jesus e praticando o que ele nos ensinou. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Foi um estudo, uma conversa
muito iluminada. Esperamos ter atendido as expectativas que nos acompanham, também que vai assistir posteriormente. Esse material fica gravado nos canais da retransmissão. E, bom, com muita alegria, então, chegamos ao fim de mais um programa do Família em Rede. Agradecemos novamente aos parceiros de transmissão, Web Rádio Fraternidade, Sintonia Maior Play, Rádio Web Portal da Luz e Coromandel Espírita. E desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado, Carlos. Forte abraço a todos.